Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos aqui reagir a um vídeo aí do César Cavalcante e ele vai estar fazendo umas perguntas para um rabino aí, bastante simples para quem é semita entender, certo? Existem dois grandes povos semitas hoje, são os judeus e os árabes. Os dois têm as mesmas respostas dentro da mesma cultura. E quando você chega numa pessoa que tem uma cultura greco-romana, ela não consegue entender a resposta. Eu vou explicar para vocês aqui o ponto de vista semítico da pergunta feita pelo César Cavalcante. Então vamos lá. O que eu disse é que Deus é apresentado na Bíblia desde o primeiro momento Em plural. sempre em plural. Isso é um Todos os rabinos concordam nisso, todos os sheiks árabes concordam nisso. O Criador sempre é apresentado em plural na Bíblia. Na Bíblia, no Corão. No Corão, o Criador é mais apresentado em plural do que na própria Bíblia, tá? Mas vamos lá. Então, quer dizer, todo mundo entende que o Rei dos Reis, ele é sempre apresentado no plural, ok. fato, Fato. ok? Não é que forças, não, ali é Elohim, ali é o próprio Hashem, Certo. ok? Beleza. O Certo, o rabino concorda, ok. texto lá do 1:26 diz, façamos o homem a nossa imagem. Ele está falando com quem? Façamos o homem a nossa imagem. Ele está dando a entender que quem criou o homem foi mais do que uma pessoa. É isso que ele está dando a entender. Então vamos lá. Vou explicar aqui, primeiro, num ponto de vista simples da linguagem padrão. Eu tenho uma empresa, certo? Vamos supor que eu instalei uma estação sismográfica no lugar e começou a acontecer tremores de terra e eu gostaria de instalar mais 2 estações para ter pelo menos 3. Eu viro para minha equipe e digo assim, ó, pessoal, nós precisamos instalar mais 2 estações sismográficas. Então, nós vamos instalar isso tal dia. Se alguém me ligar, um cliente perguntar assim, quando que vocês vão instalar essas estações? Eu vou dizer assim, nós, plural, vamos instalar tal dia. Aí eu vou lá, Afonso, vou lá e sozinho instalo 2 estações extra. Fui eu que fiz, mas eu sempre uso no plural. Por quê? Porque eu represento um coletivo, uma empresa, com várias pessoas. Então eu digo assim, nós instalamos a estação tal dia, mas só fui eu instalar, certo? Então eu falo nós, mas na verdade fui eu que instalei. Eu não digo para o cliente assim, eu instalei tal dia. Eu falo assim, nós instalamos tal dia. Porque nós significa uma empresa, certo? É um coletivo, certo? A realeza, do ponto de vista semítico, é que a gente não está acostumado, os gregos não tinham esse negócio que nem tem nos semitas, onde você tem uma realeza que sempre usa o plural, certo? Quando o Lula diz assim, por exemplo, vamos lá, nós fizemos tantas escolas no Brasil. Nós quem? Foi ele? Ele nem estava dentro. Mas sempre que alguém fala e ela está um rei, principalmente, o rei, ele sempre fala nós. Nós vamos fazer isso. Nós não sei o quê. Nós fizemos um documento. Nós... É sempre um rei usa nós, não usa eu. Certo? Porque ele representa nós, o coletivo. Certo? Então, vamos voltar aqui, vamos ouvir de novo. Quando o Criador diz assim, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, certo? Ele está falando como um rei, certo? É esse o ponto de vista semítico. Ninguém tem dúvida. O rei sempre fala no plural. E o rei dos reis fala no plural também. Não quer dizer que ele é mais do que um. Significa que ele está falando como um rei. O rei dos reis fala como um rei, certo? Mas vamos lá. Com os anjos. Então, No caso, se tinha anjos em volta do Criador, certo? Porque quem estava em volta do Criador são os anjos, ele está basicamente falando plural, incluindo os anjos que estão em volta. Tudo bem? os anjos fizeram o homem. Não. Porque ele está chamando, veja bem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, os homens são a imagem de Deus e os anjos E juntos? na hora de criar o homem, está escrito que façamos, ou está escrito que Deus criou no singular? Mas eu não... Pronto. De novo, percebe o que o Rabino está falando? Quando o Criador fala assim, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando, é uma ideia, um projeto dele, mas ele está falando como um rei. E aí quando diz assim, quem criou, diz assim, então Deus criou o homem. Não diz o Deus e os anjos criaram o homem. Deus criou o homem. Quando eu digo assim, vamos supor, a mesma história minha, eu vou lá instalar 2 estações sismográficas. Diz assim, então, nós instalamos 2 estações sismográficas. Aí em seguida, vírgula, o Afonso foi lá e instalou as 2.
certo? Tá nós, no plural, Afonso, no singular. É como está na Bíblia. Nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Pronto. Ele está falando como um rei. Na hora que fez, o que o Rabino deu destaque aqui? Diz assim, quem criou? Olha só. Semelhança. Então, os homens são a imagem de Deus e os anjos E juntos? na hora de criar o homem, está escrito que façamos, ou está escrito que Deus criou no singular? Mas eu Criou no singular. Exato. Não foi e deuses criaram o homem. Não. E Deus criou no singular. Foi ele que fez. Certo? Então, sempre é a mesma história. O problema, pessoal, é que a Bíblia é um livro semita, dentro de uma religião semita, certo? Então, quem que tem hoje o conhecimento da cultura semita? São só dois grupos. Os judeus, basicamente, e os árabes, porque os árabes, não estou dizendo muçulmano, tá? Estou dizendo árabe mesmo. Os árabes, porque tem muçulmano que não é árabe, tem muçulmano grego e companhia, mas os árabes, porque os árabes vêm da descendência de Ismael, filho de Abraão, e os judeus vêm da descendência de Isaac, né? Também filho de Abraão. Então, quer dizer, a mesma cultura, os dois têm a mesma explicação. Quando você chega no pastor grego, na teologia grega, aí não, nós significa que tinha mais do que um Deus ali, 3 em 1 e companhia. Né? Então temos isso aí, tá? Não é para ficar bravo comigo se você discorda de mim, só estou falando que do ponto de vista das culturas semitas, das duas culturas semitas, nos dois livros, tanto nos livros do Antigo Testamento, como também nos livros do Alcorão, ou dos textos do Alcorão, os dois apresentam o Criador no plural, certo? É sempre no plural. E todos entendem que só existe um, mesmo estando no plural. Por quê? Porque um rei fala com uma linguagem de plural, certo? E isso tem milhares de vídeos discutindo isso, tá? Não justifica negócio de trindade e nem nada do tipo. Muito simples de entender, tá bom? E é isso. Mas esse é o meu ponto de vista, você pode ter um ponto de vista diferente, não tem problema nenhum. Eu prefiro seguir estritamente o que está na Bíblia, seguindo a cultura de quem escreveu a Bíblia, de quem viveu a Bíblia, dos povos que entenderam a Bíblia, dos povos que receberam a Bíblia, que não foram os gregos. Os gregos não receberam a Bíblia, ok? Os gregos tinham lá a cultura de Apolo, essas coisas aí, o pluralismo de deuses e companhia. Né? Mas beleza, vamos finalizar por aqui, só uma pequena observação. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.